Olá, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já estamos aí na nossa aula de número 13. Bom, vamos continuar falando de fenômenos eletromagnéticos, certo? O magnetismo vai entrar depois, mas estamos falando aí da eletricidade. Dividimos a eletricidade, certo? Em eletrostática. Lembram? A eletrostática é o movimento desordenado das cargas. Fechado? Bom, pessoal, eu falei um pouquinho para vocês também aí, em aulas anteriores, da corrente elétrica. Eu falei para vocês que a corrente elétrica, ela é estabelecida como movimento ordenado dessas cargas e para isso eu tenho que ter uma diferença de potencial. Ou seja, eu tenho que ter lá o positivo e o negativo para eu orientar o movimento dessas cargas, correto? Bom, nós falamos também lá de campo elétrico, certo? Quando você coloca uma carga, ela vai se movimentar nesse campo, ela vai em determinada direção e sentido, e a gente calculou o quê? A força, certo? Exercida aí sobre a carga e o trabalho que essa força faz para movimentar essa carga. E hoje nós vamos começar falando mais profundamente sobre a nossa corrente elétrica, fechou? Vamos lá, olha só. Então, vamos falar aí de corrente elétrica, né, pessoal? Vou ficar aqui no cantinho com vocês, olha só. Vamos falar aí de corrente elétrica. Também vamos falar, deixa eu ligar aqui o nosso pincel, pronto. Vamos falar também de efeitos da corrente elétrica, tá? Vamos calcular também a intensidade da corrente elétrica. Bom, como é que eu calculo essa corrente? Também vamos falar de pilhas, tá? Pilhas secas, falar as vantagens dessas pilhas, efeitos fisiológicos da corrente também, né? Ou seja, por exemplo, no corpo humano, qual é o efeito da corrente elétrica? Vamos discutir um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje e também falar um pouco da lei de Ampère, tá? Ampère é homenagem a Marie Ampère, que é aí o físico, um dos físicos que fizeram a investigação, o estabelecimento da lei de Ampère, tá certo? Que também trabalha com a corrente elétrica, que a unidade da corrente é ampere, tá bom? Pessoal, então vamos começar, olha só, vamos colocar o conceito, e o conceito, como vocês podem ver aqui, está bem de encontro, certo? Ao encontro, na verdade, aí do que eu tinha falado para vocês. Então, em física, a corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas. Então, você tem que pensar o seguinte, é uma analogia para nós entendermos isso daí. Uma mangueira, você colocou uma mangueira comprida, colocou um contato na torneira, certo? E outra, essa mangueira você puxou e colocou numa caixa de água. E você está usando aquela mangueira dali. Vocês concordam comigo que geralmente, pessoal, fica água na mangueira? Fica água na mangueira, certo? Aquela água na mangueira ela vai ficar ali. A não ser que você faça o quê? Abra a torneira, aí você vai movimentar essa água, não é isso? Aí, pessoal, você tem que entender o seguinte, você vai fazer o movimento dessa água aí, belezinha? Aí você vai pensar o seguinte, a água que sai imediatamente na ponta, ela é o que está saindo imediatamente na torneira ou o que já estava na mangueira? Professora, o que já estava na mangueira, né? Eu já vi isso várias vezes lá em casa, o que já estava na mangueira. Exatamente assim, pessoal, funciona a questão da corrente elétrica. As cargas, elas já estão no condutor, as cargas já estão no fio. Lembra que nós falamos que os materiais, principalmente os condutores, como o cobre, ele tem lá na camada de valência mais elétrons livres para ter o quê? Essa movimentação. Então, quando você liga a torneira, é a mesma coisa que você estabeleceu uma diferença de potencial elétrico. Falamos também dessa diferença de potencial elétrico aí, lá na nossa aula de número 11, né? Então, pessoal, quando você liga a torneira, você estabelece essa diferença de potencial. O que vai acontecer? Aquelas cargas que já estão no condutor, você vai apenas orientar o movimento dessa carga. Aí esse fluxo aí de cargas ordenado é a nossa corrente elétrica, certo? Entendido isso, belezinha? Então nós podemos falar também, por curiosidade, que a velocidade da corrente elétrica num condutor, gente, ela é baixa. Uai, professora, é baixa? Né? Porque tu pensa o seguinte, professora, não é para ser alta porque quando eu toco o interruptor, a luz acende automático, não é isso? Tu pensa, então, nossa, a velocidade da corrente aí é altíssima, tá? Mas aí, pessoal, lembra quando você estabelece uma diferença de potencial, você está apenas ordenando o movimento das cargas que já estão no condutor. Essa velocidade
ela é o quê? Baixa. Agora, a frequência de oscilação da corrente, que nós vamos ver a corrente contínua e alternada, é outra coisa, tá? A frequência está relacionada ao número de oscilações por tempo. Belezinha, fechado? Então, galerinha, continuando aqui, ó, microscopicamente as cargas livres estão em movimento aleatório em razão da agitação térmica. Falamos também isso em eletrostática, tá? No entanto, se aplicarmos um campo elétrico na região das cargas, é possível observar que elas passam a ter um movimento ordenado. Lembra? Aplicou um campo elétrico, tu vai ter o que? Uma movimentação, porque em cada ponta ali da aplicação tu vai ter um potencial elétrico, certo? E o potencial está relacionado ao potencial que aquela carga tem de se movimentar. Belezinha? Entendido isso, pessoal? E esse movimento aqui se chama movimento de deriva de cargas livres. Ok? Fechado, aqui tem um desenhozinho só para a gente representar. Nesse desenho, pessoal, a gente pode ver o seguinte, tá? Ó, eu tenho movimento desordenado e movimento ordenado. Qual é a diferença? Eletricidade estática não significa que eu não tenho movimento de carga, né? Porque pela palavra você pensa estática. Então, quando a carga ela não está em movimento devido à corrente, a diferença potencial ela vai estar parada. Não vai estar parada. Ela vai estar em movimento aleatório, certo? Imagine que você pegou aí um bocado de bolinhas de plástico e você colocou no pote e você ficou balançando aquele pote. Aquelas bolinhas são as cargas. Elas estão em movimento o quê? Desordenado. A partir do momento que você abrir a tampa do pote e você derramar, elas vão estar no movimento o quê? Ordenado. Certo? Aí a gente tem a eletrodinâmica, a eletro de eletricidade, dinâmica de causa de movimento. E o que causa o movimento ordenado das nossas partículas é o estabelecimento de uma diferença de potencial. Fechado? Entendido isso? Então você tem um movimento aí, ó, ordenado e um movimento aleatório. No movimento ordenado eu tenho corrente, no movimento aleatório eu não tenho corrente estabelecida no circuito. Fechadinho, entendido isso? Beleza? E aqui só pra gente ver esse movimento bonitinho aí, ó, graças ao potencial que foi estabelecido, positivo e o negativo. Beleza, pessoal? Fechado? Corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas no nosso condutor. Beleza? Fechado? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho dos efeitos e tipo de corrente elétrica, tá? Então, a gente tem a corrente elétrica, quando ela passa por alguma coisa, ela tem vários efeitos e a gente vai aprender esses efeitos aqui na nossa aula, tá? Então, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar, olha só, diferentes efeitos que variam de acordo com a natureza do condutor e, é claro, com a intensidade da corrente. Quanto mais alta essa corrente, dependendo de onde ela está passando, vai ter um efeito diferente do que se passasse uma corrente menor. Belezinha? Entendido isso? O nosso corpo humano, que a gente vai falar um pouquinho de efeito fisiológico da corrente, vai mostrar isso daí, tá? Então, pessoal, os principais efeitos são o seguinte, olha só, térmico é o quê? Calor, certo? Energia térmica, tá? Então, a corrente ela pode circular ali no condutor, a gente pode ter um efeito térmico, ou seja, parte dessa energia é dissipada através de energia térmica. Nós também temos efeito químico, tá? Também temos efeito magnético, aí já entra o eletromagnetismo, tá bom? Que a gente tem que uma corrente elétrica num condutor também gera campo magnético e nós vamos estudar isso ainda, fechado? E também temos o efeito fisiológico, tá? Aqui na nossa aula, pessoal, nós vamos falar basicamente de dois. A gente vai falar um pouco aí do efeito térmico, vamos também falar do efeito fisiológico, tá? O efeito químico a gente vai ficar um pouquinho mais dentro das pilhas secas. Fechado? Bom, vamos falar um pouquinho do efeito térmico da corrente. O térmico já fala, é alguma coisa relacionada ao quê? A calor. Então, o efeito térmico também chamado de efeito Joule. Então, se você já ouviu esse termo, efeito Joule, está relacionado ao efeito térmico da corrente. Ou seja, quando algo esquenta, vou colocar numa linguagem bem simples, quando alguma coisa esquenta, quando a eletricidade passa. Isso dali é efeito Joule. Então, tem certos componentes, pessoal, de circuitos que eles acabam esquentando quando são percorridos por uma corrente elétrica, tá certo? Esse efeito a gente chama de efeito Joule. Então, tu tem aí
esses materiais são chamados de resistências. Ó a palavra resistência, certo? Lá na aula de resistência elétrica que nós vimos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, que nós vamos ver também, fechado? Nós temos o seguinte, pessoal, ó, se liga aqui, cada material tem uma resistência à passagem da corrente. Ele não vai deixar assim de maneira, pode passar aí que tá de boa. Não, cada material tem o quê? Uma resistência à passagem dessa corrente. Então a gente tem o que? As resistências. Então tem materiais que se comportam como resistências. E esses materiais, quando a corrente passa através dele, flui através deles, eles vão pegar parte dessa energia que flui e vai dissipar em forma de calor, certo? Então aí nós temos o nosso efeito térmico, belezinha? Olha só, pessoal, ele surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, certo, né? Quanto mais resistência esse condutor oferece, mais choque entre essas moléculas tem. E a gente sabe que uma das consequências desse choque é a questão aí da energia térmica, fechado? E também, pessoal, quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade e quanto maior a vibração, maior a temperatura do condutor. E isso nós estudamos lá no segundo ano, certo? Quando você fornece energia térmica para o material, o grau de agitação das moléculas aumenta, ou seja, aumenta a sua temperatura, porque esse grau de agitação das moléculas aumenta. Lá no segundo ano, nós vimos que se fornecer calor para esse material, o que vai acontecer? O grau de agitação das moléculas vai aumentar, eles vão vibrar com mais intensidade, a temperatura vai aumentar, certo? Então aqui a gente pode ver também que isso ocorre graças à passagem da corrente elétrica, né? Entre o choque das moléculas também. Fechado? O aumento da temperatura é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos. Então, né, quem toma banho aí com chuveiro elétrico, né, não é meu caso, tá? Porque aqui já é uma região bem quente, né, pessoal? Então eu prefiro água fria ou natural que sai. Mas quem gosta aí de chuveiro elétrico, usa-se desse efeito aqui para o aquecimento da água. Então o chuveiro ele tem uma resistência lá, né? Quem já viu aí, quem já abriu um chuveiro elétrico já viu, se você procurar fotos na internet. Você vai ver que tem uma resistência, a corrente passa pelaquela resistência, ela aumenta a temperatura e esquenta a água, tá certo? Esquentou a água, você tem água quentinha aí para o banho, belezinha? Bom, pessoal, nós falamos da corrente, essa corrente ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a corrente contínua e ela pode ser a corrente alternada, tá? Na corrente contínua, as cargas elétricas que constituem esse movimento apenas no sentido. Tá bom? Ou seja, elas só vão, professora, se a gente for pegar uma analogia, isso, só vai, certo? A contínua, da direita para a esquerda, elas vão sempre ficar da direita para a esquerda, certo? Elas não oscilam. Se o sentido é único, a gente não tem oscilação da corrente, tá, pessoal? Entendido isso? Bom, desvantagem da corrente contínua, você não pode transmitir, vamos dizer assim, essa corrente a longas distâncias, né? Então, nas usinas de energia elétrica, seja qual for aí a usina de energia elétrica, certo? Quando você vai fazer a transmissão da corrente, ela tem que navegar aí, vamos colocar dessa forma, né? Percorrer grandes distâncias, né? Que a gente tem os terminais aí de distribuição, enfim, até chegar na sua casa, ela tem que percorrer uma grande distância. Se essa corrente fosse de forma contínua, você não ia conseguir ter um sucesso, ela ia acabar se perdendo, ia ter que usar uns fios bem grossos, assim, enormes para transmitir essa corrente e mesmo assim ia ficar complicado, ia se perder a maioria. Então a gente veio aí com o conceito de corrente alternada, tá, pessoal? Então o que acontece aí, ó, a gente viu que na corrente contínua é apenas no sentido, belezinha? E a gente também, olha só, na corrente alternada, o que ocorre é diferente, certo? Enquanto a corrente contínua, como está escrito aqui, ó, ela vai de um polo, né? Ela sai aqui, ó, a gente tem o polo positivo da fonte de tensão e vai para o negativo. A alternada, ela fica oscilando, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nesse tipo de corrente, as cargas elétricas ficam oscilando entre um sentido e outro. Então, ela é como se ela fizesse aqui, ó. Se liga na mãozinha, ó.
Deixa eu voltar. Então, pessoal, o que acontece? Essa oscilação, professora, não é pior? Não, pessoal, não é pior, tá? É bom que ela oscile porque assim você consegue transmitir a longas distâncias, tá? Tem aí um documentário que é a Batalha das Correntes, né, com Nikola Tesla e Thomas Edison, que o Nikola Tesla defendia a corrente alternada e o Thomas Edison a corrente contínua, né? Então eles acabam aí travando uma batalha. Mas assim, hoje em dia, a gente assistindo esse filme, quem tem razão é o Tesla, né? Porque a corrente aí alternada para distribuição a longas distâncias, ela é a corrente melhor para ser feito isso, tá? Professora, quando é que a gente usa contínua? Para carregar seu notebook, para carregar seu celular, para carregar aparelhos, né, pessoal? Aparelhos eletrônicos na sua casa lá e tudo mais, aparelhos assim, você pode até ver a especificação do carregador, que precisa de pouca corrente, aí tu usa contínua, beleza? Entendido isso? Bom, aqui a gente tem um gráfico para vocês verem, tá? No gráfico a gente pode ver a corrente contínua, já que ela vai no sentido só, o gráfico é uma reta, né? Reta, que seria uma reta? É uma reta horizontal, ou seja, uma reta na mesma direção desse eixo aqui, tá vendo? Tá na mesma direção. Agora, alternada, ela tem esse comportamento aqui, ó. Você pode ver, tipo uma oscilaçãozinha, né? Porque ela tá oscilando. Lá no segundo ano, quando a gente estuda ondas, você vai ver o gráfico é parecido com isso daqui. Ou seja, é oscilação, ela oscila com o passar do tempo. Então, você vai conseguir transmitir a uma grande distância. Geralmente, a frequência de oscilação dessa corrente aqui é 60 Hz, tá? Você não vai ver, porque são 60 oscilações por segundo, você não consegue ver, né? Quando você olha para uma lâmpada ou coisa do tipo, você sempre vai ver uma luz contínua, certo? Porque ela está oscilando a 60 Hz. A não ser quando a lâmpada já está, né, meia vida, já está estragando, e você consegue ver ela meio que piscando assim, né, já está perdendo a capacidade dela, né, pessoal? Bom, olha só, nas residências, ó, como nós estávamos conversando, esse é o tipo de corrente elétrica. Ela é gerada a partir de usinas aí nucleares, termoelétricas, hidroelétricas, eólicas, né, que são usinas de energia elétrica, tá? O número de oscilações, como eu falei para vocês, que essas cargas efetuam em um segundo é denominado frequência e é de 60 Hz. Então, para chegar aqui na sua casa, a gente tem a corrente alternada, tá, pessoal? E para os aparelhozinhos para carregar, a contínua, tá bom? É por isso que no seu carregador tem um conversorzinho lá, né? Tem os valores da fonte de tensão e da corrente que entra e do valor do que sai para o seu aparelho. Tá certo? Entendido isso? Fechado? E aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Aqui, pessoal, no ferro, a gente também tem uma resistência, né? Para o ferro esquentar e passar a roupa, a gente tem uma resistência aqui dentro também. Temos aí um exemplo do efeito Joule, tá? Aquecedores em geral, a gente também tem aqui, ó, a questão do efeito Joule, fechado. E aqui também o nosso chuveiro, belezinha? São aqui, né? A gente falou um pouquinho do efeito Joule, são aqui alguns exemplos, né? Aquecedores em geral vão utilizar o efeito Joule, ou seja, a corrente percorre esse condutor, as moléculas, né, ficam mais agitadas ali, as cargas que estão circulando ficam mais agitadas e a gente vai ter um aumento de temperatura. Fechado? Entendido isso? Bom, pessoal, vamos calcular então a intensidade dessa corrente. O que eu falei para vocês? Professora, você disse o seguinte, que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, certo? Quando nós estávamos estudando aí a eletrostática, nós vimos que a gente poderia calcular o número de carga, não foi, pessoal? Professora, a gente viu que o número de carga ali, que a quantidade de carga, ou seja, a carga que é o Qzão, era o número de partículas, né? Ou o número de elétrons, o excesso, a falta de elétrons, vezes o valor da carga elementar, certo? Então, o valor da carga no condutor, naquele momento, é dado pelo quê? Pelo N vezes o E. Nós vimos isso, certo? Que Q é igual a N vezes E.
que é a nossa quantidade de carga. Mas quando nós vimos isso, pessoal, a gente não estava orientando esse movimento. Era uma eletricidade estática, certo? As cargas estavam se movimentando de maneira desordenada, a gente não deu um sentido de orientação para o movimento dessas cargas, logo, aquele valor de carga que nós calculamos é a carga presente no condutor. Mas a partir do momento que a gente estabelece aí uma diferença de potencial elétrico, ou seja, a nossa tensão elétrica, a gente vai estar orientando essas cargas, certo? Então, o que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica vem ser justamente aquela quantidade de carga que você calculou, dividido pelo tempo em que a corrente está ocorrendo, vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, se o equipamento fica ligado lá 1 hora, a gente pode calcular a corrente elétrica. Ah, professora, se fica ligado 1 segundo, por exemplo, é pouco. Fica ligado lá 1 segundo. Tem como a gente calcular essa corrente? Tem como calcular. Porque o que vem a ser a corrente, ó, como está escrito aqui, vai ser justamente aquele valor de carga dividido pelo tempo em que esse condutor está sendo percorrido por uma corrente, certo? Então, se tu tem aqui, ó, uma quantidade de carga X dividido por 10 segundos, tu vai ter a corrente elétrica naquele condutor, nesse tempo aqui, certo? Que nós temos estabelecido essa diferença de potencial. Fechado? Então, vai ser aquela carga que nós calculamos dividido agora pelo tempo. Porque já que eu estou orientando essas partículas, a corrente elétrica, certo? Vai ser estabelecida a partir do momento que aquele condutor estiver ligado ali. Belezinha? Entendido, pessoal? E aqui, olha só, lembrando o nosso Q igual a NE, como eu coloquei para vocês aqui embaixo, e a unidade que vai ser adotada aí para a intensidade da corrente no SI é o ampere. Lembra que eu falei para vocês o ampere? Ou ampere, né, se você quiser chamar dessa forma, em homenagem ao físico André Marie Ampère. Olha só, francês, né? E designada por Coulomb por segundo. Por quê? A carga é dada em Coulomb, o tempo no SI é dado em segundos. Então, a unidade da corrente elétrica é Coulomb por segundo. 1 Coulomb por segundo é 1 ampere. Pronto. Se a tua carga está em Coulomb, a tua corrente, se a sua carga está em Coulomb e o seu tempo está em segundos, a sua corrente vai estar em ampere. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Que é o que nós estamos aqui. E lembrando que um Coulomb, como eu falei, é a quantidade de carga correspondente a quanto? A 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, tá, pessoal? Então, se você tem aí 6,25 vezes 10 elevado a 28 elétrons, que é o número de partículas, que é o nosso N, tu tem uma carga que é o quê? De 1 Coulomb. Fechado? Entendido isso? Portanto, aqui, ó, como está escrito, a nossa corrente de 1 ampere é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo. Isso aqui é só para a gente fazer uma representação, tá? O que você tem que fixar disso daqui é que a nossa corrente é a carga dividido pelo tempo, a nossa carga é o número de partículas vezes a carga elementar e a nossa unidade de corrente é o ampere, belezinha? É isso que nós temos que lembrar. Tá? E aqui, só para a gente fixar um pouquinho, eu vou colocar uma questão para vocês. Olha só, pessoal, uma corrente elétrica de 0,4 amperes flui por um condutor metálico. Lembrando que a carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, calcular quantos elétrons passam por segundo numa seção desse condutor. Vou fazer com vocês no quadro aqui, né, para ampliar a nossa imagem, para vocês conseguirem ver melhor, tá? Vamos lá no quadro aqui, ó. Então, pessoal, vamos lá. Eu sei que para calcular, certo? Esse número de elétrons, eu tenho que lembrar lá da formulazinha da nossa carga, certo? Ó, tá aqui, deixa eu tirar a corrente aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui. Eu sei que o Q é igual a N vezes E, certo? Eu quero um número, olha o que ele falou aqui, ó. Quantos elétrons passam por segundo? Então, eu quero saber quantos elétrons, que é o número N, passa no tempo de 1 segundo. Então, para isso, eu preciso do quê? Tá aqui o nosso N, certo?
o nosso Q está aqui, o E ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fechado? Entendido isso? Bom, eu preciso do Q e preciso do E. Ah, professora, mas o Q não é isso aqui? Né? Como é que eu vou calcular o Q se eu já preciso dele para achar o nosso N? Mas aí o nosso exercício, ele falou o seguinte, eu tenho uma corrente de 0,4 amperes e o valor da carga elementar, que é o Ezinho, vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual é a outra forma que eu tenho, pessoal? Esse E aqui eu já tenho, certo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Falta quem? O quê? O que eu posso achar dessa forma aqui, como nós colocamos, mas a gente também pode achar o quê? Pela definição que nós acabamos de ver de corrente elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica pode ser o quê? A carga dividido pelo tempo. Olha só, você tem a corrente, ele deu no exercício, certo? Ele deu também o tempo, que é por segundo. Falta tu achar quem? O quê? Achando o quê? Utilizando a definição de corrente elétrica, você consegue achar quem? O N. Então, olha só, você pode fazer duas contas separadas, você pode fazer, ó, o que tá aqui, o ΔT, ele está dividindo, passa multiplicando. Você pode fazer uma conta separada aqui e depois substituir aqui, ou você pode fazer tudo junto, certo? Separado, você vai ter aqui, ó, a corrente de 0,4 vezes o tempo, que é 1, tu tem 0,4 de carga. Aí depois é só você jogar aqui para você poder fazer a divisão, certo? Aí você faz a sua divisão, fechado, pessoal? Ou você pode fazer, olha só, outra alternativa que eu coloquei aqui, deixa eu apagar, fazer junto. Como assim junto? Você pega essa fórmula aqui da carga, certo? E substitui aqui dentro e faz tudo junto. Olha só como é que vai ficar, tá aí. Ó, substitui a corrente, o Ezinho aqui, aqui vai continuar passando multiplicando, certo? Olha só. E tá ali o N, ó, a gente substituiu o E aqui, ó, olha só, tá aqui o nosso Ezinho. E vai cair no mesmo que a gente colocou aqui, ó, deixa eu apagar para vocês olharem. Pronto, olha aí, ó. Pronto, apagado aqui, ó, que bonitinho. Aí você vai fazer essa divisão, certo? Vai dar 0,25, né, porque você pode simplificar essa vírgula aqui, tá? Simplificou a vírgula, fica 4 por 16, 0,25. Lembrando que aqui é 10 elevado a 0, fica o de cima menos o de baixo, fica 0 menos 19, menos com menos mais, e fica positivo, como nós estamos vendo. Em notação científica, uma para a direita, toda vez que tu anda para a direita vai negativo, você tinha 19 e ficou com 18. Pronto, pessoal, olha aí, ó. 2,5 vezes 10 a 18 elétrons. Fechado? Entendido isso? Então a gente aprendeu uma nova forma de calcular o número de cargas usando a definição da corrente. E eu tenho aqui mais um exemplo para vocês, olha só. Supondo que seja possível contar o número de elétrons que passam por uma seção de um condutor metálico, submetido a uma diferença de potencial, foi observado que passaram 3,6 vezes 10 a 21 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual a intensidade da corrente elétrica que flui nesse condutor? Então, aqui nós queremos a intensidade da corrente, que nós vamos usar aqui a definição. Intensidade da corrente é justamente o que, pessoal? A carga dividido pelo tempo. Olha aí, a carga dividida pelo tempo. Eu quero saber a corrente elétrica, o I. Para isso eu preciso da carga e do tempo. O tempo, ele deu de quanto? O nosso ΔT é de 1 minuto. Eu posso usar 1 minuto, pessoal? Não, tem que ser o quê? Em segundos. Então, vou colocar bem aqui, ó. 1 minuto tem quanto? 60 segundos. Pronto, o tempo eu já tenho. Falta quem? A carga. Professora, eu não estou vendo nenhum Coulomb nesse exercício aí. Estou vendo nenhum Coulomb. Como é que eu vou fazer? Aí você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar que a carga, ela é o quê? Nós acabamos de usar no exemplo anterior. O número de partículas, certo? Vezes a carga elementar.
Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai ter o I, o número de partículas vezes a carga elementar, dividido pelo tempo, não é isso? Lembrando que a nossa carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Aí o que eu vou fazer então? Você vai substituir, tá aqui ó, o número de elétrons, que é o N, aqui, certo? A nossa carga elementar você vai substituir aqui e o nosso tempo em segundos você vai substituir aqui. Vamos ver como é que fica? Olha lá, pessoal, o que nós vamos fazer? Multiplica, conserva a base e soma o expoente. Então você vai ter aí, ó, opa, marcar texto não, eu quero caneta, tá aqui. Ó, multiplica aqui, conserva e soma 21 mais menos 19, que fica 21 menos 19, que dá 2, dividido para 60. Divide aqui, ó, divide-se o número, conserva a base, certo? E subtrai o expoente. É 10 elevado a 0, 2 menos 0, 2. Então vai ficar, olha só, 0,096 vezes 10 ao quadrado. E aqui em notação científica eu vou andar 1, 2. Andou para a direita, sobe negativo. 2 menos 2, 0. 10 elevado a 0 é 1. E você fica com quanto? 9,6 amperes. Fechadinho, pessoal? Olha aí. Nosso exercíciozinho, tá? Então aí foram exemplos, vem aqui comigo, de como a gente pode fazer a aplicação, tá bom? Bom, falamos de corrente, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos dessa corrente, tá? Então você já imagina efeito fisiológico em pessoas, né? Então vamos ver aqui, ó. Acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Aí a gente tem os efeitos fisiológicos, ok? Pela resistência elétrica, é efeito térmico. Nos seres vivos, efeito fisiológico, tá? Ela atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico, tá certo? A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial, tá? Então tá lá o circuitozinho, o fio, a corrente elétrica circulando no condutor, certo? Aí a pessoa desligou, cortou o fio e está segurando. É claro, né, gente, que quando alguém ligar de novo, a corrente elétrica ela vai passar através de você para seguir o caminho dela, né? Então aí você vai sofrer alguns efeitos, tá? Correntes elétricas com intensidade de 1 miliampere, o mili é 10 a menos 3, ou seja, 0,001 amperes, faz o que? Provoca a sensação de cócegas ou formigamento. Mais correntes, pessoal, com intensidade de 10 miliamperes, tá? Fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos e por esse motivo fica difícil abrir a mão ou livrar-se do contato, né? Na fisioterapia, por exemplo, né, os fisioterapeutas utilizam uma máquina, eles colocam eletrodos na pele e eles colocam lá uma certa intensidade de corrente. Então você pode ver que o músculo ele fica com um espasmo, né? E dependendo da intensidade, você não consegue movimentar a sua mão. Então ali é só um choque para a gente ter uma, vamos dizer assim, um alívio muscular, certo? Um trabalho a mais que faz na fisioterapia, mas lá eles fazem controlado, né? Para que a gente não fique prejudicado, tá certo? Então aparelho especialmente para aquilo. Tá, pessoal? Então, 1 miliampere coceirinha, 10 miliamperes contrações musculares. Aí, continuando, valores de corrente elétrica pequenos, por volta de 1 miliampere a 3, são altamente mortais porque atinge diretamente o coração, certo? Fazendo com que ele altere seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é chamada fibrilação cardíaca, tá? Que causa morte, né? Por isso que é utilizado em pessoas que estão sem os batimentos, né, pessoal? E utiliza-se para poder, né, joga corrente ali para poder mexer com o músculo, né, para voltar a bater, tá? Bom, as correntes muito elevadas aí não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente. Então, imediatamente não, né? Mas após isso, né, pessoal, no entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. Então, tu tem essa paralisação. Ah, professora, então, depois disso fica tranquilo? Aí você tem
os outros efeitos, né? Então, correntes de intensidade aí maiores, queima, né, gente, os tecidos mais, vamos dizer assim, mais moles, ou aqueles que têm, assim, as extremidades, por exemplo, né? Então, é bem perigoso, tá? Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa, mas é importante saber que, apesar de não matar imediatamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos, né? Então, às vezes a pessoa leva uma intensidade assim, no momento ele paralisa, certo? Corta a circulação, quando volta, né? Aquela circulação que foi cortada pode afetar o nosso organismo de alguma forma e a pessoa pode ter sequelas, tá bom? Porque falta de circulação é falta de oxigenação dos tecidos. Entendido isso? Belezinha? Ok, pessoal? Tá? E olha só, geralmente aqueles postes de eletricidade são postes de alta tensão, né? Então, a alta tensão, o que vai acontecer? A alta tensão, os postes geralmente têm corrente alta, porque o que mata é a alta corrente. Se você tiver um dispositivo que tem uma alta tensão, mas que a corrente que circula ali é baixa, a pessoa não vai sofrer danos. Mas, geralmente, esses postes de alta tensão, né, que são os transformadores, além ali de passar uma voltagem alta, também passa uma corrente. Então, a pessoa que talvez vá subir para fazer alguma coisa, sofra um acidente, né, vai ter, infelizmente, aí consequências sérias, porque são correntes muito altas, tá? Belezinha? Vamos falar um pouquinho de pilha seca, pessoal? Nesta pilha, o polo positivo é uma haste de carvão e o negativo é de zinco. Então, olha só, materiais que são utilizados para fazer pilha, tá? Para poder ser utilizado aí na indústria para corrente elétrica. Em vez de eletrólito líquido, usa uma pasta de cloreto de zinco e cloreto de amônia. Isso, né? Isso é bem químico, né, pessoal? Essa parte aqui, tá? Essa pasta, se adicionada aí bióxido de manganês, é despolarizante pelo fato de não ter eletrólito líquido, que é chamado de pilha seca. Belezinha? Só a nível mais de curiosidade aqui. Essa grande vantagem aí, pois permite que a pilha seja transportada com facilidade, que possa funcionar em posição vertical, horizontal ou inclinada, né? A vantagem de se utilizar a pilha seca. Outra vantagem é possuir despolarizante, o que permite que essas pilhas sejam usadas em média até 1000 horas. O que uma pilha normal, né, a gente não vai fazer, né? Então, 1000 horas aqui você consegue utilizar essa pilha, tá? Em geral, olha só, elas têm esse formatozinho aí bonitinho, que é um formato cilíndrico. A haste de carvão fica no eixo, tá certo? O cilindro é feito de zinco, tá bom, pessoal? Que é o próprio polo negativo. Entre carvão e parede do zinco, ela é preenchida com pasta eletrólito, tá? Não é o líquido, é uma pastinha, tá bom? E a gente tem a barra de carbono mostrada aqui, voltando, a barrinha de carbono, tá? É só pra gente ver um pouquinho sobre as pilhas, a pilha seca e a vantagem, tá, pessoal? Bom, existe pilha seca de diferentes tamanhos, tá certo? Isso aqui que tá escrito aqui, força eletromotriz, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, né? Essa força eletromotriz também é um tipo de tensão, tá? A força eletromotriz cai, a resistência interna fica muito grande e a pilha se torna inutilizada quando isso daí acontece, tá certo, pessoal? Entendido isso? Bom, pessoal, bora falar um pouquinho agora da lei de Ampere, certo? Bom, olha só, tem um físico lá, falei um pouquinho dele para vocês, o Oersted, ele descobriu o seguinte, ele estava lá fazendo umas experiências e ele viu que quando a corrente estava percorrendo um condutor, se tivesse uma bússola perto, essa bússola ela se orientava de maneira perpendicular a essa corrente, ou seja, essa corrente estava indo assim, a bússola ficava nessa movimentação. O que ele percebeu? Opa, se isso acontece, é porque o condutor, quando ele é percorrido por uma corrente, gera o quê? Campo magnético. Então a gente uniu aí a eletricidade com o eletromagnetismo. Embora Oersted tenha descoberto que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético em sua volta, foi André-Marie Ampère quem matematicamente deduziu esse campo. Então ele fez um cálculo aí desse campo, tá, pessoal? Podemos dizer que o grande feito de Ampère foi ter desenvolvido uma famosa lei chamada Lei de Ampère. E a gente pode calcular este campo utilizando isso daqui, tá? O campo magnético em física é chamado de B, tá?
A gente vai ver isso mais lá em magnetismo. Bom, o campo é chamado de B. Ele vai depender aqui, ó, de uma constante também, que parece um Uzinho, né, mas é chamado de μ, que é a constante de permissividade no meio. Vai depender da corrente que está percorrendo esse condutor, como vocês podem ver. Vai depender de 2π, porque o nosso condutor ele tem formato cilíndrico, já que é um fio. E vai depender do R, que é a nossa distância, tá? Eu só estou apresentando um pouquinho para vocês a lei de Ampère, mas a gente vai estudar profundamente em outras aulas, tá, pessoal? E aqui, ó, aquele μ que eu falei para vocês, ele tem esse valorzinho bem aqui, tá bom? E aqui, olha só, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro dividido para ampere. E a gente vai entender isso aqui melhor lá em magnetismo, mas foi mais para expor aqui a lei de Ampère, tá? Esse valor é um valor convencional, a gente usa aí basicamente em todos os cálculos, belezinha? Entendido isso? E aqui, quando você tem o valor de π, a gente pode substituir por esse outro valor, tá? O que eu falei para vocês? A corrente é perpendicular ao campo. E como é que você faz isso? Utilizando a regra da mão direita. Então, ó, imagine que esse aqui, o nosso passador, ele é um condutor, certo? Então, o que acontece? Ó, o meu dedão vai ser o quê? Aqui, a direção, o sentido da corrente. Então, o que vai acontecer? Ó, a corrente ela vai percorrer isso daqui. Por isso que é a regra da mão direita. A corrente vai percorrer, olha só, nessa direção aqui, que é vertical e sentido. Os dedos, pessoal, seus dedos, sabe o que eles vão fazer o papel? De campo. Isso aqui vai ser o campo. Então, se a sua mão está assim, o que vai acontecer? A corrente está assim, o seu campo, olha só, ele vai fazer isso daqui. Então, se você for ver, aqui, ó, a corrente é perpendicular ao campo. O campo ele está circular, assim, tá vendo no condutor, e a corrente está vindo assim, ó. Então, o campo vai ser o quê? Perpendicular à passagem da corrente. Nós vamos ver isso mais profundamente, essa lei de Ampère, lá no magnetismo. Entendido isso, pessoal? Bom, mas daqui a pouco eu volto com vocês para aquele nosso Resumex. Até mais!